Fala pessoal, seja super bem-vindo ao Pizza com Marketing e hoje estamos com a rainha do Analytics, Jairo. A rainha das métricas, dos números, dos KPIs, dos indicadores de performance. Exatamente, essa mulher já impactou muitas vidas durante toda a trajetória dela. E vai contar um pouco pra gente aqui, especialmente no Pizza com Marketing, com Eleonora Diniz, cara. CEO e founder do Dr. Métricas, é isso mesmo? É isso mesmo, acabei de lançar, na verdade era na verdade um projeto para um cliente. Aí virou uma plataforma. Que legal, meu. Seja super bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Olha, imagina, ainda achei chamada de novo de rainha do Analytics. Eu falo, gente, não dá, né? Não dá, não. Esse apelido não é pra mim. Um drinkzinho gelado. Você vê? Ela é diferenciada, ela é diferenciada. Chega, meu. Já o ar-condicionado gostoso, tudo bem. Sensacional. Heber, manda bala. Leonora, primeiramente, muito obrigado, de verdade mesmo. Imagina, de eu estar aqui com a agradeço. gente, bater esse papo, entender um pouquinho. E assim, eu queria entender um pouquinho de você, já de bate-pronto. O que o Dr. Métricas faz, assim, pra deixar claro pra essa galera, pra entender um pouquinho, vai? Boa pergunta, porque assim, muita gente... Já hoje até estava fazendo uma reunião com um cliente e falou assim, olha, essa tua plataforma não é uma simples plataforma de relatóriozinhos, né? Exato. Eu falei, não é. Então, na verdade, a gente tem várias plataformas hoje que você pode customizar seus relatórios. Perfeito. Qual a diferença aqui? O Dr. Métricas vai lá, olha os dados que você tem no Analytics, obviamente que você tem que autorizar seus dados de SEO, só que ele vai formatar os seus relatórios com base nos dados que ele está lendo e que são realmente relevantes. Então, por exemplo, quais são os melhores KPIs que você deveria olhar para os seus dados? Quais são os melhores dashboards para os seus dados? Então, você não tem que pensar em dashboard, você não tem que pensar em KPI, porque ele vai lá e lê. E aí tem certos recursos que você não consegue fazer em nenhuma outra ferramenta. Você teria que baixar esse dado, sei lá, fazer uma programação. Bater o dado no liquidificador, ele pegar o Excelzeira ali, teca. Sim. E a gente sabe que o pessoal de marketing não curte muito, né? Sei lá, vai fazer um relatório no Excel. Agora é BI, agora é o pessoal do BI. Falou em Excel, os caras saem correndo. Mas você sabe que o Excel é a ferramenta de BI mais utilizada. Exato, o Excel carrega o mundo inteiro nas costas. Pois é. Então, o que o Dr. Métricas faz? Ele lê todos esses dados e vai gerar. Então, a gente vai ter um dashboard. Você vai ter um dashboard para audiência. Você tem um dashboard para comportamento, outro para conversão. E aqui na conversão tem um ponto muito relevante. Às vezes, você tem inúmeras conversões programadas. E no Analytics, você tem que ver uma a uma. É chato pra cacete. Você vê todas elas simultaneamente no Dr. Métricas. Você tem os relatórios de e-commerce. E aí a gente consegue te mostrar quanto você fatura por dia e por hora. Ou seja, em que dia da semana, em que hora você fatura mais e que hora você vende mais. Ou seja, eu trago para você uma informação completamente reconfigurada com base numa informação que você não... Você tem lá aquele padrãozão feito no Analytics que todo mundo vê. Então, eu estou te trazendo uma formatação de um dado visto sobre uma outra ótica e todos os gráficos com insights. Legal. E o meu sócio, Alessandro Carvalho, ele fala assim para mim, a gente está te clonando. Então, assim, eu estou sendo clonada dentro do Dr. Métricas porque todos os insights sou eu quem faço. Sério? Que legal. Então, não tem uma... Tipo assim, tem uma inteligência artificial, no fundo, a gente tem um algoritmo... que faz uma leitura. Que faz uma leitura, e aí eu falo assim, eu quero esse indicador. Quando ele me traz esses indicadores na tela, eu tenho uma combinação, e aí eu te trago um direcionamento. Então, para você que não sabe analisar... É muito legal, porque tem uma mensagem amigável, com uma orientação do que aconteceu e um direcionamento do tipo, olha, vai consultar ali, vai naquele outro relatório e consulta essa coisa para ver o que aconteceu. Sensacional. Então, vai direcionando. E aí, o relatório de SEO, que é um dos meus queridinhos, eu trago uma formatação completamente diferente do que você vê nas ferramentas de SEO no mercado. Maravilhoso. Então, eu te trago uma palavra-chave e digo assim, quantas vezes em cada posição na busca do Google você apareceu para aquela palavra-chave? Animal. Você não vê isso nas ferramentas. Então, eu precisei foi feita toda uma tabulação para vir em cima disso. E todas as palavras-chave são tratadas. Por quê? Porque você, quando vê palavra-chave,
Você vê artigo, você vê acento, caixa alta, caixa baixa, a gente normatiza tudo isso. Que legal. Ô, Leonora, você começou... Seja, Você é maravilhosa, Leonora. Aqui deu até uma tremida em mim, aqui fiquei até maravilhoso, viu? Seguinte, eu quero fazer uma pergunta pra você aqui, na câmera da verdade, pra começar com tudo, é o seguinte... A câmera da verdade. É a câmera da verdade. O quanto hoje, porque é o seguinte... Se eu estiver enganado, você vai ser a mulher que vai me corrigir. Dados gera informação, informação gera ação. Beleza? Sim, Dados gera informação, informação gera ação. Beleza? O quanto hoje, não só um cara de marketing, mas um gestor muitas vezes, ele tem a importância desse gestor de saber não só ver, mas decifrar esse papel que você está fazendo. Porque assim, você tem o Dr. Métricas que vai te ajudar. Te decifra. Vai te decifrar, exatamente. Ele já vai te dar algo ali que vai ser sensacional. Mas eu queria que você falasse dessa importância. Porque a gente está vivendo uma era digital e o quanto a gente tem que melhorar cada dia. O quanto o papel de um gestor hoje, falando em termos de pessoa, faz sentido? Faz, muito. O que você conta pra gente sobre isso? Então, o que a gente percebe hoje em dia no mercado, né? E eu recebo muito, assim, muitos clientes me procuram, às vezes alunos me procuram com a seguinte dor. Eu não confio no dado coletado. Se o dado coletado está errado, a informação gerada vai estar errada e aí a sua ação ou o insight que você vai ter a partir disso está errado. E aí o que acontece? Esse mundo dos dados em que invadiu o mundo do marketing, de certa forma, e não só o marketing, mas qualquer outra área, a gente está falando de um profissional de TI. Exatamente. Que ele tem um viés muito técnico, ele enxerga esse dado de um jeito. Exatamente. E qualquer outra área de negócio vai enxergar esse dado de outro jeito. Então, a gente está falando de pessoas que têm linguagens diferentes. Isso acontecia comigo, assim, pelo meu histórico de mercado financeiro, isso acontecia direto. Então, eu, enquanto era só TI, tinha essa visão míope. Por quê? Porque a gente enxerga muito questão técnica. E às vezes o número pelo número, né? Talvez. O número pelo número. O número pelo número. Então, sei lá, quando eu estava lá nos primórdios, em 1991, nem internet existia, alguém chegava para mim assim, então, olha, tá aqui, nós vendemos, sei lá, 1 milhão de... A gente captou 1 milhão de reais em poupança, por exemplo. Tá bom, mas o que eu faço com 1 milhão de reais em poupança? Relacionado ao quê, né? Entendeu? Então, eu, enquanto TI, não enxergava o além. O além. Quem precisa do além é o outro cara. Agora, se aquele 1 milhão de reais em poupança fazia sentido, estava certo ou não, teria que ter algum processo que garantisse isso. Então, às vezes, podia dar algum erro. Entendi. Entendeu? Então, hoje, quando a gente está falando de analytics em específico, o que vai acontecer? A gente captura esse dado a partir do site, do que o site está, né, a partir da audiência que a gente está recebendo no site, né? E aí, muitas vezes, a forma da captura, o básico, é muito difícil de dar erro. Existem alguns pontos específicos que podem dar erro na hora da captura mais básica. Mas depois, é legal a gente capturar informações adicionais que enriqueçam a análise. E, às vezes, o cara de TI captura essa informação de uma forma mais, vamos dizer assim, técnica. E aí, para o cara de marketing, fica muito difícil. E, às vezes, ele não confia, ele não tem como validar, não é uma prática validar, né? Era algo que eu fazia muito no banco. Então, assim, o processo de homologação é muito importante aqui, para saber que essa informação chegou. E aí, se ela chegou certa, tudo bem, tudo flui num céu de brigadeiro, vamos dizer assim, né? Num céu de brigadeiro maravilhoso. Porque assim, se não, você tem problemas. E assim, então vou dar um exemplo clássico. Visitas num site. Muita gente vai lá e cria lá um funil. Nem é funil, mas a gente está assim, tecnicamente, você cria uma propriedade dentro do Analytics. Sim. Né? Então, você tem a conta, você tem a propriedade, que é o cadastro do site, você tem as views. E aí, o que você faz? Você fala assim, tá bom, agora eu tenho uma propriedade, vou jogar tudo quanto é site lá dentro. Então, por exemplo, eu jogo meu domínio, aí eu tenho, por exemplo, estou vendendo ingresso de um evento que eu vou fazer no Simpla. Aí eu jogo o volume do Simpla dentro da mesma propriedade do site. Gente, eu estou juntando duas coisas que não
talvez não sejam necessárias estarem juntas. Quando eu junto isso, e aí eu estou medindo uma conversão no site, eu estou acompanhando uma conversão no site e contabilizando as visitas que são do Simpla que não tem nada a ver. Entendi. E aí muita gente comete esse erro, joga coisas que não fazem sentido. Tá bom. E aí nessa brincadeira tem inúmeras situações. Eleonora, você pode me corrigir aqui para nossa audiência, que ela é muito qualificada, mas eu vou tentar dar uma explicada melhor, uma facilitada, você ver se eu captei a sua mensagem para os nossos ouvintes ou telespectador. Para você que tem uma conta no Analytics, você tem uma propriedade. O que acontece? Você precisa jogar os seus sites ali dentro. O que a Eleonora está fazendo é que se você muitas vezes tiver o seu site vinculado dentro dessa propriedade, mais um Simpla, que é um site externo, Sim, que não faz parte do seu site, aqueles dados irão se confundir. Então, meu amigo, essa é a primeira dica com menos de 5 minutos de podcast e já não passou uma hora, porque essa mulher é um fenômeno. Hoje tem que ter certificado. Hoje tem que ter certificado, exatamente. Vocês vão dar certificado? Vamos dar. Já. Vamos meter certificado. Faz sentido, Leonora, é isso aí? Faz muito sentido. Sabe outras situações que é muito comum quem tem e-commerce? Você tem o site. Perfeito. Aí você tem loja.site. Perfeito. Isso a gente chama de subdomínio. Subdomínio. Esse é um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração. Porque, embora o Google diz que ele considera domínio e subdomínio uma coisa só, eu sou aquela do tipo assim, cara, prefiro garantir e eu vou lá e declaro que os dois são um site só. Legal. Entendeu? Então, o Google também diz pra gente que, assim, qualquer mudança de domínio pode dar BO. Então, você aumenta a visita, você mata a sua conversão. Entendi. Mata seu funil, mata tudo, entendeu? Sim. É muito louco essa parada, né? E a gente falando de e-commerce, de tagamento, falando de analytics, falando de tudo isso aí, a gente podia falar um pouquinho, sabe do que eu queria? Dessa mudança já entrando na parte técnica aí um pouquinho mais, do G4 aí. Ixi, tirando o sono de muita gente, né? Meu, quem que apertou esse botão? Sei lá. Eleonora, você tem que ligar. Eu sei do dia que chegou, porque o dia que chegou eu falei, isso aqui não pode funcionar, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Eleonora, você, como a rainha do analista, você tem que ligar pros caras lá, meu. Não, os caras têm que ligar pra você. Eu acho que o Google tinha que me contratar. Exato. Alô, Google. Vocês estão deixando passar uma parada. Vocês estão deixando passar, olha aí. Deus, explica essa parada aí. Então, né, a ideia do GA4 é uma ideia para trazer uma informação com mais cara de marketing, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, ele mostra lá, qual foi a origem do primeiro acesso do usuário? Que é uma coisa que a gente às vezes quer saber e tal. Assim, o marketing tem muito essa necessidade. Só que tem um ponto, né? Ele mata uma série de relatórios que o marketing já estava acostumado. Exatamente, né? cara. Ele destrói, cara. Não só marketing, né? Vamos falar aqui de todo mundo. Ele destrói. Então, assim, sei lá, você tinha lá 150 relatórios, agora você tem 20. E o resto, tipo, PT Saudações se vira. Você entendeu? Sim. A gente tem uma mudança conceitual, que é a questão do tagueamento. Então, assim, né? Já que você tinha feito aqui uma palhinha, vamos explicar para o pessoal o que é tagueamento, né? Boa, meu Brasil. Vai lá. Muita gente aqui fala assim, gente, mas o que é raio de tagueamento? O que é isso? É como se a gente estivesse etiquetando o site como a gente etiqueta as roupas numa loja. Você chegar na loja, você tem lá a etiqueta com o valor da peça, você vai fazer isso no seu site. Então, você tem alguns tipos de etiqueta para colocar, o que era no Universal Analytics. Página, eventos, né? Qualquer ação que o usuário faça, e o e-commerce. Quando a gente vai para o GA4, isso muda. Tudo virou evento. E a gente tem um evento de configuração, que já tem alguns conteúdos básicos. Pré-definidos. E a gente vai ter uma tag de evento. O bacana dessa tag de evento é que a gente tem 25 parâmetros. Agora, sabe onde vai dar nó na cabeça do pessoal? Que parâmetro que eu coloco nesse negócio, entendeu? Então, vai precisar de uma governança muito importante nesse caso, sabe? Ter uma visão de arquitetura de informação, o que eu quero guardar, né? E aí, talvez o time de TI tenha essa visão, mas ele tem que se associar, tem que dar o bracinho, para marketing para fazer isso, para marketing, para produtos, para qualquer área que vai precisar dessa informação. Porque senão, a gente vai ver um dado lá
sobre a visão técnica e ele não tem a visão de produto. E aí as pessoas se pedem. E elas falam, para que serve isso? Nossa, isso aqui não me agrega. E agora eles já declararam mesmo que ele vai entrar em vigor e vai matar o outro, né? Ele já tá mandando até migrar todos os domínios. A previsão é quando mesmo? Na verdade, ele entra em vigor em julho do ano que vem. O que o Google pede é que a gente mantenha as 2 versões. Então, se alguém hoje tiver que fazer um tagueamento do zero, ou seja, tiver que criar uma conta, né, uma propriedade no Analytics, ele já te induz a ir para o GA4. Sim. Aí o cara fala assim, nossa, mas não consigo mais criar no Universal? Dá para criar no Universal. Na hora que você está lá no momento de criar a propriedade, você tem uma opção lá que você fala assim, escondida. Você clica lá e ele deixa você criar os 2. Recomendo ainda nesse momento, é legal criar os 2, porque o Universal ainda é uma versão mais estável, né? E a versão GA4 ainda tem bugs, né? E tem dado faltando também, né? Pra cacete. Tem que, uma hora tem que acontecer, os caras vão lançando aí, faz parte. Mas você vê alguma qualidade, assim, algum benefício nessa nova no GA4? Olha, a forma de contabilizar o usuário está mais precisa. Então, o Google ele olha o nosso comportamento de navegação. Nesse comportamento de navegação, a gente tem dados demográficos que hoje já são também contabilizados no Universal, mas ele faz uma triangulação com dados de seus de comportamento, do device que você está utilizando e do seu login que você tem no Google. Ou seja, se você está logado, ele consegue triangular isso e te identifica como um usuário único. Então, a probabilidade de o usuário único ser melhor no GA4... Nossa, agora eu entendi tudo. Sabe o que está acontecendo? No Chrome, principalmente, ele já não está deixando você navegar sem usuário. Pois é. Ele não deixa mais. Cara, o Chrome não deixa mais. Você lembra do Tom Soares? Não, deixar ele deixa, né? Desculpa, Brasil. Ele deixa. Calma, desculpa. Usei. Mas ele te força a logar. Ele te força o tempo. E é um saco. Exatamente. É um saco. E aí você logou tudo, o YouTube, Gmail. E agora tudo. Faz sentido, porque tá tudo na mão dos chapinha lá, né? Sim. Eu tenho um amigo, ele tá vivo ainda, o nosso amigo Tom Soares. Ele é um mago da internet, mas sabe esses caras da caverna, assim, que tem 50 monitores e fica lá Meu Deus. com teorias da conspiração e uma vez a cada 10 anos o cara sai no sol e fala alguma coisa. Sim. É esse cara. E na década anterior ele falou assim, nunca loguem e tal, blá, blá. E agora ele falou assim, log pra você, sacou? Pra você ficar logado, o sistema te ajudar, você ajudar o robô e tal. O que você vê sobre isso? Mas é bem isso hoje em dia, mano. Fala sério. A gente tem que estar logado. Tudo assim, parece que nada funciona sem estar logado. Exatamente. Nada. Nada. É muito louco, né? E aí, o que acontece? Vamos aqui voltar só um pouquinho. Lembra da parada do iOS que falou assim... Não, agora Sim, você controla qual é o dado que você vai mandar. Exato. Tipo, para Facebook, os caras piraram, né? Por quê? Porque a gente... Olha que louco. É o device, não é mais a aplicação, é o device Sim. que você tem o controle do que você quer mandar ou não. Você entendeu? Exato. Você tá logado? Tá, mas você não tá mandando dado pro cara. Porque o iOS não deixa. Entendeu? E o Android, se não fez, já deve estar com isso certeza. no forno para sair. Eu acho que já fez, entendeu? E dentro dessa mesma loucura nossa aqui, desse bate-papo... A gente tá aqui entrando na teoria da conspiração, vamos lá pra cima. Mano? Mas viu, nessa loucura desse bate-papo, o que você acha quando acabar o cache? Na verdade, não vai acabar o cache, né? Eles falam de acabar o cookie de terceiros. Isso. Você vai continuar tendo o seu cookie... o cookie primário. Ele vai continuar existindo. Sim, até como não tem como não existir, né? Explica pra galera o cookie. Vamos explicar o cookie, que aí é fácil. Não é bolacha aí, pessoal. Aquela que você toma com um cafezinho. Por sinal, você quer tomar um cafezinho, alguma coisa? Depois eu quero. Eu vou tomar um cafezinho. Depois eu quero. Pede 2 aí pra gente. Eu achei que a gente ia ter pizza aqui, mas tudo bem, né? É o conceito. É o conceito, é aquele lance da imaginação que a gente trabalha aqui. Bem, a gente podia até jogar nessa mesa de bilhar aqui, que eu achei maravilhosa, mas a gente vai ter que ser marcado outro dia. Com certeza. Pois bem, vamos explicar cookies. Então, vamos pensar assim, ó. Sabe aqueles filmes americanos que você vê aquelas casas maravilhosas com aqueles jardins todos abertos, um grudado no outro, sem portão, sem nada, né? Vida linda, maravilhosa.
que acontece? Você sabia a marca da churrasqueira do vizinho, o brinquedo que o outro vizinho tem. Você sabia tudo. Cortador de grama. Cortador de grama. A vida aberta, né? A vida era nossa, com cookies era assim. Então, o usuário, sei lá, alguém vinha te visitar, mas ele sabia qual era a marca, as coisas que os vizinhos tinham, né? Imagina que nesse momento levanta-se um muro. Tipo assim, né? Você vê aquele muro que o Trump queria fazer lá entre... México. No México? Do México. Manja, assim, um muro de Trump, assim, subindo. Você entendeu? Só que agora você não vê mais nada. Ou seja, você perdeu esse olhar para os outros. Você só vê seu quadrado. Você não sabe mais. Então, o cookie hoje vai ser aquilo. O que vai acontecer é que você permitindo que o seu cookie seja gravado ou não, ou que o site tenha acesso aos seus cookies, você vai dar uma parte das suas informações, que são aquelas que eu estou falando, de comportamento, de navegação, a sua informação que você está logado no Google, qual é o seu perfil, né, o seu gênero, faixa de idade e tudo mais. É isso que vai acontecer. Mas pra gente ter uma dimensão mais pro povo que está nos ouvindo ou nos assistindo, o quanto você acha que isso impacta muito ou pouco dentro hoje do que a gente tem, dessa liberdade que a gente tem, principalmente para e-commerce, principalmente para quem faz fórmula de lançamento, para quem trabalha com marketing digital, para quem trabalha com dropshipping. Você acha qual que é o impacto? Você conseguiria assim dar um norte? Olha, bem difícil assim, a gente dizer o grande impacto. Eu acho que assim, quando a gente está muito acostumado com muita informação e vai ficar com falta dela, a gente vai ter que pensar em artifícios ou em algumas situações para coletar isso. O brasileiro é bom nisso. O brasileiro é bom nisso. Então, o que vai acontecer? Talvez você possa fazer sei lá, falar para o cliente assim, responda algumas perguntas e ganhe um brinde. Entendi. E brasileiro adora um brinde. É brindeira. Entendeu? Então, para você ter uma informação mais assertiva do cara, talvez você vai ter que abrir mão, vai ter que lançar a mão de fazer essas coisas. E aí o que vai acontecer? Talvez quem trabalhe com pesquisa vai se dar bem, entendeu? Por quê? Faz sentido mesmo. Vai aparecer muito isso. Faz né? sentido. Então, e aí... Eu acho que uma outra coisa também que pode acontecer muito quando você quer entender um pouco do comportamento é fazer uma espécie de sala-espelho que a gente fazia. Eu me lembro, a gente fazia muito isso no Itaú. A gente chamava o pessoal, vamos ver como é que esse cara navega, o que ele faz. Ele tem dificuldade? Não tem? Porque, no fundo, você quer fidelizar o cara. Então, se você promove uma boa experiência para ele, ele volta. Dentro dessa mesma coisa, o Hotjar você usa muito ou não? Uso. Uso o Hotjar para poder entender a navegação. Sim. Então, já tive cliente que, assim... Eu falava pro cara assim, tá vendo? O cara tá procurando o número do telefone, cara. Tu tá pondo o telefone só aqui nessa página, você tem que colocar assim. E o cara ficava revirando, procurando o número do telefone. Entendeu? E, às vezes... Uma simples palavra muda tudo mesmo. Muda tudo. Vou te contar um exemplo comigo essa semana. Na verdade, foi ontem. Eu entrei no Internet Banking do Itaú, na PJ. E eu olhando assim, falei assim, gente, aonde eu cancelo um agendamento? É muito louco não, isso, né, os aplicativos do banco é bizarro. Aí, não, e detalhe, né? Eu trabalhava lá e a gente se perguntava o tempo... Porque sabe o que acontece? Quando você está inserido, e não importa o negócio, tá? Você está inserido... Você acha que o cliente sabe o que você sabe, que ele entende a linguagem que você entende, né? E quando eu estava lá, uma coisa que foi muito legal, nem era Itaú, ainda era Unibanco. Eu tinha uma chefe que ela falava assim, eu tinha que fazer um processo lá de abertura de conta na internet. Ela falava assim, vai acompanhar o gerente para saber como é que é a abertura de conta. Eu falei, você tá zoando, né? Não, você vai lá. Aí eu fui. Cara... Aí você começa a olhar. Muito bom. Não, mas você fala assim: é legal você ir. Porra, ou então, bacana. sabe outra coisa que é legal? Vai ficar de carrapato na central de atendimento, que é carrapato, né? Que a gente fala. Você fica grudado ali com o cara, fica de carrapato na central de atendimento para você ver que o cliente, cara, tem outra visão. Sim, completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu tive projetos no Unibanco em 2000.
que a gente estava tão à frente do tempo que o projeto foi um fiasco. Eu acredito. Porque você tá com uma visão lá na frente, mas assim, era anos-luz. A gente tinha um shopping dentro do site do Unibanco, na época. O cara não via nem a conta corrente dele. Você acha que ele ia comprar alguma coisa? Não. Muito louco isso. Entendeu? Então, essa experiência de ouvir o cliente, de entender a necessidade dele, promover a experiência e medir o resultado depois, faz muita diferença. Então, eu acho que assim, a gente vai entrar numa fase nesse sentido, sabe? Da gente ouvir mais o cara, de entender a experiência dele. Aí talvez ferramentas de mapa de calor, o que gravam como Hotjar fazem todo sentido, né? Mas se você tiver a possibilidade de ligar para o cliente, ou sei lá, selecionar um grupo. E fazer tipo um... Sabe assim? Promove um café, alguma coisa com esses caras. Ouve esses caras. Maravilhoso. Dentro dessa mesma pergunta, e agora eu queria que você falasse para mim, como que o marqueteiro que está nos assistindo, ouvindo, etc e tal, esse cara, ele deve vender esse serviço de análise de dados, porque não é difícil o cliente entender o valor disso. Você está aqui, você pode falar sobre isso. Muito difícil. Mas eu queria que você desse dicas, porque assim, a gente também tem algumas dificuldades, principalmente da pessoa ela entender isso e ela entender a importância de você... Por exemplo, eu vou instalar um Hotjar, eu vou ter que ter um custo para instalar, eu vou ter um custo mensal, eu vou ter que fazer isso durante XPTO de mês, eu vou ter que ter um acompanhamento, eu vou ter que ter um profissional de BI, eu vou ter que ter um profissional de marketing, eu vou ter que ter um profissional de design, eu vou ter que ter um profissional de UX, e assim eu vou ter 42 pessoas. 42 pessoas. Agora, na cabeça do meu cliente, é assim, não, mas puxa o relatório lá e passa para mim o que eu tenho que fazer. Me explica. Tira esse véu do meu olho, mulher. Fala como que o Brasil e o mundo pode vender esse tipo de serviço. Me dá o caminho das pedras. Olha só, eu estava até conversando com... Assim, uma coisa que eu sempre faço, né? Como exercício. Eu tento vender o meu trabalho para o meu pai e para minha mãe. Porra, maravilhoso. Aliás, meu pai provavelmente está assistindo. Pai, certeza. Grande abraço. Se eu também não estiver entendendo muita coisa, eu te explico depois. Aí, Meu pai tem 83, nunca foi na escola, foi alfabetizado em casa. Minha mãe tem 81. Se eu conseguir mostrar para eles o que eu faço, eu consigo falar isso para qualquer um. Perfeito. Então, o ponto aqui é assim, quando a gente fala de métricas, né? Eu sempre faço uma analogia para o meu pai e para minha mãe, falando assim... mãe, você lembra quando antigamente o pessoal falava a audiência da Globo, a audiência do Jornal Nacional? Animal. É isso. Eu meço a audiência. Aí a minha mãe falou assim, mas como é que você mede a audiência? Eu falei, lembra que o Ibope tinha aquelas caixinhas que instalavam, né, para acompanhar a televisão, né, para saber... Então... Eu tenho... É como se tivesse uma caixinha daquela em cada casa de cada pessoa, só que é diferente. Eu tenho que etiquetar. Foi aí que eu expliquei a história de etiquetar do tagueamento. Eu falei, então, mãe, sabe quando a gente tem as etiquetas nas roupas? Eu faço isso no site. Aí eu sei quando o cara entrou, quanto tempo ele ficou. Ela, putz... E aí você sabe a audiência? Eu falei, sei. Então a gente tem que trazer talvez um pouco dessa... Tem que simplificar. Sim. Porque a grande dificuldade das pessoas é quando você começa a falar de analítica, você fala assim, meu, que raio que é isso? Ai, que porra que é tagueamento? Desculpa, né? Falar o povo. Mas... Por favor, aqui você pode tudo. Tipo assim, então, o que a gente tem que trazer para o cliente é o seguinte, cara, na hora que você descobrir sua audiência, como é que ela usa o seu site, você tem informação para melhorar a audiência, para potencializar a audiência, para entregar o que o cliente quer. Então, eu vou muito nesse caminho. Então, quando eu estou nas faculdades fazendo as aulas, eu sempre falo isso para o aluno. Gente, a gente precisa entender o comportamento do cara, né? Então, por isso que é importante a gente estar munido de algumas ferramentas, que nem você está falando do Hotjar, mas eu não lembro se o Hotjar mudou a forma de contratação, porque você podia colocar 3 URLs gratuitas. Eu não sei ainda se está assim. Eu sei que ele mudou a interface. Eu acho que ele parou, se eu não me engano, porque eu lembro que eu usava ele. Então, eu fui esses dias tentar e eu falei, cara, eles mudaram a interface. Então, eu não tive tempo rápido de entrar no Hotjar de novo. Mas alguém comentou para mim em aula que a VWO também está fazendo isso. Ela acho que talvez deixe você fazer teste com 3 URLs.
Então, ó, às vezes a gente precisa estar munido de algumas ferramentas, claro que tem um custo aqui, infelizmente, né? As melhores ferramentas acabam sendo pagas. Exatamente. Né? E às vezes é em dólar. E às vezes é em dólar, o que dói no bolso, quando não é em euro. Exatamente. Ou libra. Ou libra. Eu já peguei ferramenta que é libra, meu Brasil. Né? Não é fácil. E é por isso que eu falei, Dr. Métricas tem que ser em real. Não, a galera aqui vai sair com cupom e todo mundo vai comprar Dr. Métricas. Né? Então, e aí o que acontece? Então, eu acho que a gente tem que trazer para o cliente a importância, não é falar do Analytics, mas falar qual é o benefício que ele vai ter. Olha, sabe o que é legal? É legal a gente medir a audiência. Ao medir a audiência do seu site, saber como é que esse cliente está chegando até você. Porque se você sabe de onde ele está chegando, você consegue melhorar a sua comunicação nessa ponta. Então, quando a gente traz esse contexto mais fácil, mais palatável, digerível para o cara, ele vai entender, fala assim, eu quero isso. Só que aí tem a contrapartida. Você, como um profissional de marketing, tem que entregar essa informação para o cara. Uhum. Porque aí a dificuldade está no cara de entrar. Ele não vai entrar no Analytics. Ele não vai entender aquele negócio, aquele mundo lá, aquele universo, entendeu? Se ele já tinha dificuldade de comprar, você tem que trazer essa informação de uma forma redonda para ele. Eleonora, uma pergunta, cara. Aliás, um primeiro complemento aí. Sua voz é muito boa. Obrigada. Você fala de uma forma, né? Pra galera que tá ouvindo, dá uma calma muito boa. A minha fono agradece. Manda um abraço pra ela, que ela tá fazendo um bom trabalho. O que você, quando você pega um projeto, que você, até pra rapaziada poder já entrar nesse universo, de olhar números, olhar dashboards, enfim, quais são os pontos que você primeiro olha, assim, que você indicaria, quase que um conselho, assim, olha isso, olha aquilo, sabe? Tá. Então, assim, vou até encostar aqui. Boa, calma, boa. aqui assim, né? A primeira coisa que eu faço, eu olho a audiência. Tá. Então, eu quero saber de onde vem o tráfego do cara. Primeira coisa que eu faço. Obviamente, eu quero saber se esse cara tem conversão ou não. Porque se o cara não tiver conversão, eu falo assim, filho, por que você tem um Analytics se você não tem conversão? Eu posso só abrir um adendo aqui? Conversão para você é um clique para o WhatsApp ou é o cara imputar dados? O que é conversão para você? Depende do contexto do negócio. Nossa, ela é fiada demais. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo, essa mulher. Desculpa, pode continuar, perdão. Então, é assim, ó. Você é um site de conteúdo, tá? Uhum. Sabe qual é talvez o seu melhor ponto de conversão? O consumo de páginas, ou seja, o volume de páginas vistas. Mas se você tem uma assinatura de newsletter, aquele cara é o ponto crucial. De conversão. É o ponto. E outra, eu diria que ele é a macro conversão. Que se aquele negócio deixar de funcionar, tua casa caiu. Você perdeu leads para receber, né, seus conteúdos. Se você é um PJ, naturalmente, né, você tem um site lá para atender PJ. Seu formulário de pedido de orçamento é o ponto crucial. Pode ser até o WhatsApp junto, se você tem um atendimento personalizado ali. Os cliques em telefones são conversões. Então, assim, a gente pode ter situações em que eu tenho uma super conversão ali e depois ela cai com o tempo. Então, vou dar um exemplo. Lembra do acidente de Brumadinho? Sim. A Vale colocou na home lá um anúncio para dizer assim, olha, que era para você poder passar os dados para localizar pessoas. Tinha umas coisas desse tipo na época. Aquilo era o ponto mais importante no site da Vale naquele momento. Quando o acidente de Brumadinho foi ali, né? Ou seja, todas as ações foram providenciadas e tudo mais, saiu essa informação da home. Aí sabe o que pode ser algo importante na Vale agora? Quando ela vai soltar um relatório trimestral. De análise, né? De análise, né? para os investidores. Relacionamento para o investidor, né? Essa parte vai ser importante. Então, a gente tem essas oscilações, né? Então, quando eu olho um site, eu olho, tem conversão? Tem. Tem. E o cafezinho chegou. Vem aqui, você pede e você chega. Cara, mas vai ser difícil. Eu tenho que tirar esse Invisalign, né? Não, pode tomar com Invisalign, que eu uso também. Ai, com Invisalign e tudo. Vai de Invisalign e tudo, né? Sucesso. Danado. O Brasil agradece. Obrigado. Invisalign, tem que fazer um negócio top aqui pra gente poder tomar um café. Gente, como é que eu vou mastigar com esse negócio? A bolacha a gente não mastiga. A bolacha eu vou fazer depois. É muito boa. Essa bolacha eu vou ter que chupar. Eu vou ter que, na verdade, aqui, né? A subir a chupacana não dá com isso aqui, né? Mas vamos Ela lá. é muito boa, a Sofia e chupacana, ó.
Ela é original. Ah, gente, sei lá, né? Você Acho que eu sou raiz. Você tem uma energia boa, você tem um lance. Qual que é o seu lance que você tem? Você tem uma energia boa, você tem uma paz mesmo. Traz um paz. Eu falo o seguinte, né? É muito difícil me ver de mau humor, mas o dia que eu tô de mau humor, eu contamino todo mundo. Não, a gente só quer ver o seu lado A, Só então. o lado luz aqui. As sombras ficam pra fora da porta. Eu vou comer a bolachinha depois porque eu vou tirar Boa, aqui da live. boa. Total. Então, vou voltar lá nas conversões. Então, eu olho se tem conversão, eu olho as origens de tráfego, porque eu quero saber de onde vem. E aí eu começo a olhar pontos que podem me levantar que eu tenho um problema de tagueamento. Então, por exemplo, tem uma consulta lá em público, que é tecnologia, rede, host. Eu quero saber quais são os domínios que aquela propriedade está recebendo, que aquela view está recebendo. Por quê? Porque se lá tiver um Simpla com um site, com YouTube, com não sei o quê, você fala assim, colega, as suas conversões foram para o saco. Você entendeu? Entendi. Você vai meio que descobrir o que tá roubando o que ali, né? O que está roubando. Porque senão, o cara está se baseando numa conversão errada. Entendeu? Entendi. E a porcentagem de conversão vai ficar totalmente fora do... Vai. E aí tem um outro ponto que muita gente às vezes comete esse erro, que na verdade esse erro não vai ter no GA4, mas que no universo ainda tem. A gente tem as famosas UTMs, Sim. Né? Que são os que a gente rastreia, né? Campanha. Que a gente também pode rastrear qualquer postagem que eu tiver. Eu defendo um pouco essa questão de rastrear, mesmo que seja uma postagem orgânica, né? Numa rede social. E aí, tem gente que tem o hábito de colocar essa UTM no site para dentro do próprio site. Quando você coloca uma UTM, você aumenta a visita. Aí ferrou. Só que isso a gente só pega se navegar. Aí já não dá para pegar no Analytics. Caramba, animal. Meus amigos, para você que tá aí enquanto ela toma um cafezinho e não tá entendendo nada, vamos tentar dar uma simplificada aqui nesse Brasilzão. Vamos lá. Para você que tá aí, como que funciona isso tudo, você vai me completando aí. Primeira coisa, você tem um site, meu amigo. Para você ter esse site, tem um negócio chamado Google Analytics, onde você vai ver todas as métricas desse site. Para você instalar o Google Analytics, sugerimos que você use o Google Tag Manager, que é, na verdade, o que ela acabou de explicar, você fazer as etiquetinhas, né? Colocar as etiquetas nas roupas. Ou seja, aqui é um formulário. Olha, se o cara clicar nesse botão, ele é uma conversão. Sucesso. É sucesso. Pontinho para nós. Beleza? Então nós temos o site, nós temos o Google Analytics, a gente tem o Google Tag Manager. Para você, muitas vezes, quando você faz uma postagem, existe um negócio que você pode colocar, que você pode rastrear da onde está vindo isso aí. Sim. E aonde você vê esse rastreamento? No Google Analytics. Sim. Simplificamos de forma simples Sim. e fácil para a nossa audiência. Quer completar mais algum ponto? Quero. O UTM, que é esse recursozinho aí pra gente rastrear o cara, é como se assim, você imagina que você entrou na loja e você tivesse, sei lá, você ganhou uma marquinha, né? Aí o cara vem marcado, ele ainda na loja marcado. Então, o UTM é legal porque você vem marcado, o cliente chega marcado. Para quem quer saber a sigla, né, UTM, é Urchin Tracking Module, que vem do Urchin, que foi a ferramenta que o Google Analytics comprou em 2005. O Urchin já era bem mais antigo. Então, o UTM faz isso. Né? Ele te dá uma pulseirinha para você entrar na balada. Uma pulseirinha... A pulseirinha verde você acessa tal coisa, a pulseirinha roxa... É quase isso. É quase isso. Então, aí o que vai acontecer? A UTM, você define qual é a campanha, qual é a origem, qual é a mídia, qual é o conteúdo, qual é a palavra-chave. O que vai acontecer no GA4? Nós vamos ter 8 UTMs. Então, além das 5 que eu já falei aqui, a gente vai ter... vai especificar aonde eu contratei essa mídia. Eu vou especificar a estratégia de marketing dessa campanha. E eu vou... Peraí, agora eu tenho que lembrar. Peraí, que nem tudo dá, né? Tá aqui na cabeça. Eu sei que eu tenho... E eu tenho uma outra coisa que acho que tem a ver com conteúdo. Tem a ver com conteúdo, que é o tipo de conteúdo dessa campanha. Então, a gente consegue... Desculpa, é o tipo de mídia. Eu sei a plataforma onde eu contrato. Então, vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo uma campanha de redes sociais, né? Então, por exemplo, vou ter uma campanha que a origem é Instagram, mas quem
a plataforma que eu contrato é Facebook Ads, Uhum. não é Instagram Ads. Exato. Né? Ok. Mas eu poderia ter uma plataforma qualquer, sei lá, um Taboola, que vai fazer divulgação para vários lugares. Nossa, Taboola é maravilhoso. Contrato no Taboola, qual que é a origem? Sei lá. O site do Pica-Pau Sei lá, Amarelo, é. 321.com.br. Você entendeu? Então, as diferenças estão aqui. E aí eu tenho o formato da mídia. Ah, essa mídia é um vídeo. Por quê? Porque a mídia vai ficar para eu especificar se ela é orgânica ou se ela é paga. E qual é a forma de pagamento. Então, sei lá, é um custo por clique, é um custo por 1.000, é um custo por aquisição. Eu posso especificar isso, entendeu? Maravilhoso, cara. Espetacular. E o TM no GA4, mesmo eu colocando um TM para dentro do próprio site, não vai aumentar a visita. O que acontece no Universal, ele aumenta, né? Então, a gente tem essa vantagem já no GA4. Legal. Tá vendo? Você achou que não tinha vantagem, meu filho? É, a gente desceu o cacete no GA4 no começo aí, mas agora a gente tá olhando pro lado bom dele, né? Ainda tá faltando coisa, né? Tá. Já voltou a taxa de rejeição no GA4. Essa taxa de rejeição, explica pro pessoal também, Eleonora, porque geralmente quando ela vai dar uma aula, né? Quando o Ela vai cliente meter uma metáfora. Não, você já passou por isso 1000 vezes, 1 milhão de vezes, com certeza. 80%. Quando o cliente vê taxa de rejeição, nossa! 80%, 60%, meu Deus, meu site é uma bosta. Explica pra galera aí. As pessoas têm um medo com relação à taxa de rejeição. Antes de você começar, você que o Google devia te ligar sempre, Google, ligue sempre pra ela, porque eu acho que foi traduzido errado. Rejeição, porque em inglês é rebounce, né? Rebounce é tipo Bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Então tinha que ser taxa de quicou aí, o cara bateu e voltou, mas não rejeição, né? Taxa de Porque você Kiko, pega um imagina. Imagine que engraçado. Você pega um cara deprimido e coloca lá taxa de rejeição. O cara, Nossa, pô, não. até o meu site é rejeitado. Gente, o pessoal chora. Então, assim, eu falo pro pessoal, gente, não fica com medo da taxa de rejeição. Vamos olhar para ela, vamos entender o conceito dela e vamos entender qual é, como eu deveria olhar para ela. Então, por exemplo, e até você estava falando assim, né, de algumas coisas que eu gosto de olhar. Então, quando eu olho a taxa de rejeição, eu tenho uma consulta lá em comportamento que é página de destino. O que é página de destino? As famosas são as landing pages. Na verdade, o conceito landing page, que a gente usa muito, que é aquela página que eu estou vendendo um produto. Não necessariamente. O meu site, todas as páginas do meu site podem ser landing pages, porque o usuário pode entrar por qualquer uma. Então, a landing page é a página onde o cara pousa no seu site. Ou seja, ele começa a jornada por ela. Então, quando você consulta lá no comportamento, a consulta de página de destino, você tem uma informação ali que é a quantidade de sessões que aquela página iniciou e a taxa de rejeição. É a melhor página para a gente consultar isso. Para você entender quantas visitas você perdeu porque o cara caiu naquela página e falou assim, não era isso que eu procurava, não. Animal. Então, o que a gente tem que olhar para a página para rejeição, entender o seguinte, ela não é a melhor página para o usuário começar a jornada no seu site, porque ela não vende. Ou seja, você olha a página que teve mais rejeição e tenta dar uma calibrada nela de acordo com seus objetivos ali. E aí é legal você entender qual é a origem, qual é o device, porque ela pode não estar sendo bem formatada para mobile, aí ela tem... Então, assim, você tem... Uma cascata. Você tem, Na verdade, o que a gente aqui trazendo o conceito do BI, você tem uma visão cubo. Então, eu olho por essa página por diversos prismas. Detalhe, tá? Vou fazer isso no Dr. Métricas. Porque você não faz isso, você tem que ficar fazendo um monte de cruzamentos. Eu estou justamente desenhando essas telas agora. Ou seja, enxergar uma página por uma visão prisma, uma visão cubo, de aonde eu detecto a melhor taxa de rejeição dela e aonde eu consigo atuar. Então, eu posso atuar em termos de velocidade, eu posso atuar em termos de device, em termos de origem de tráfego, você entendeu? Em termos de campanha. Então, você descobre, aí, por exemplo, imagina você descobre que o orgânico é o que está ferrando sua taxa de rejeição. Mano, tem que olhar para SEO. Você entendeu? Sim. Animal. E assim vai. Entendeu? Então, a gente não pode dizer, o cliente rejeitou a página. Não.
Talvez aquelas páginas não estejam com uma abordagem que engajem o cliente a continuar. Não estão amigáveis ali, né? Então, às vezes, ela cai num... Às vezes, vou dar um exemplo de uma página que poderia ser... Né? Imagina que você tem aqui uma página com especificação de produto. O que vai acontecer? O cliente vai falar assim... Mas eu não queria especificação, eu queria ver foto do produto. E às vezes aquela página, do jeito que ela foi exibida, ela não tem meio uma navegação para o cara sair dela. Aí o que acontece? Ele fecha. Ele fecha. Aí toma uma rejeição, entendeu? Pra galera entender rapidinho também, eu sei que, enfim, são conceitos aí, mas imagina uma loja. Imagina uma loja física que você entrou lá, vou comprar falei uma colher de pedreiro. Vic Vaporub na farmácia. A gente Beleza? não tá conectado. Porque eu falei colher de pedreiro, você fui pro vida. Vic Vaporub, que o meu nariz tá meio trancado, eu lembrei agora. Chegou na farmácia, tem Vic Vaporub lá, não sei se tem ou não, tal, mas eu não acho na gôndola e também não tô afim de ficar perguntando. Pois é, vou embora. Não achei na gôndola mais fácil ali e foi embora. Pois não tava na cara, não tava na cara dele. Na cara do gol. Os caras tinham o Vic Vaporub lá e perderam uma venda, né? Maravilhoso. É isso aí. É isso aí. Eu queria... Agora, fazendo um adendo aqui, tá? No GA4, isso pode te enganar. Por quê? Porque imagina que você ficou lá na gôndola, você ficou ali na frente da farmácia ali, e você ficou 10 segundos. Para o GA4, isso é uma sessão engajada. Ah, entendi. O que eu não concordo. Não. Aí tem que configurar isso e tem que aumentar esse tempo. Então, por exemplo, 10 segundos para mim é muito pouco para uma sessão engajada. E o que é uma sessão engajada no GA4? É você ficar com a aba ativa no navegador. Então é como se você estivesse dentro da loja ainda. Procurando o Vic Vaporub, entendeu? Então, o que eu acho que tem que fazer aqui no GA4? Tem que aumentar esse tempo. Porque você pode se enganar, você pode ter uma taxa... E aí tem gente dizendo assim, porque a taxa de engajamento é o oposto da rejeição. Não. Por quê? Porque eu posso ficar com aquela página estaticamente lá ativa e eu fecho. Gerou rejeição, mas gerou engajamento. Nossa. Você entendeu? Sim, vai dar um bug na Matrix. Vai dar um bug na Matrix. Vai. Viu? Olha. E eu vou ser requisitada cada vez mais, né? Vamos vender Dr. Métricas pro Brasil e pro mundo. O Brasil precisa conhecer Eleonora Diniz. Eleonora, é o seguinte, agora eu queria que você falasse pra mim. Eu sei que o papo é meio técnico aqui, mas tá maravilhoso. Mas, por exemplo, vamos falar sobre velocidade, vamos falar um pouquinho sobre servidor, vamos falar um pouquinho sobre hospedagem, vamos falar um pouquinho sobre isso? O que você acha? Pega o lencinho lá maravilhoso. Pra começar a chorar um pouco aqui. Gente do céu, vai. Vamos falar, eu queria que você falasse, você gosta das plataformas de WordPress? Não vejo problema, prefiro elas do que o Wix. Maravilhoso, muito bom. Por quê? Porque o Wix, além de taguear, é um saco. É um saco, é ruim de mexer. E eu não gosto, porque eu gosto de olhar, às vezes, quando, assim, o meu lado TI de vez em quando bate. Eu quero olhar o código-fonte. Aí vai tentar olhar o código-fonte do Wix, não dá. Então, eu prefiro o WordPress. Maravilhoso. E aí, vamos falar um pouquinho sobre velocidade de servidor. Porque o que acontece? A velocidade de abertura do site, ela impacta na taxa de rejeição, certo? Vamos explicar para nossa audiência. Eu tô lá, vi um anúncio lá, compra aqui o Vic Vaporub. Aí eu cliquei no Vic Vaporub, demorou 3 segundos, 4 segundos, eu fecho e vou embora. Sim. Certo? Eu sei que tem as configurações do site, obviamente, mas existe um negócio chamado infraestrutura. Famoso servidor compartilhado, que é o que talvez aí, sei lá quantos % do brasileiro utiliza. Sim, né? Todos os provedores de acesso lá, como é que fala? De hospedagem. É tudo compartilhado. A não ser que você crie uma VPN, faça um negocinho mais elaborado ali. Sim. Mas assim, você vê, por exemplo, assim, porque é o lance da parada da tecnologia, porque a gente precisa de uma infra melhor, mas ao mesmo tempo tem o custo, tem uma série de fatores. Como que você enxerga isso, esse impacto? Cara, você vai... Ela é muito legal, cara. Ela é da hora. Vai, vamos nessa, vamos nessa. Então, eu acho que assim, eu nunca fiquei lá fuçando no servidor, né? Não, só pra gente saber o impacto da página, da demora. Então, o que eu acho que tem um ponto aqui que é interessante, existe uma métrica que pouca gente utiliza. Gosto. Eu gosto da porrada. É isso que eu quero, Brasil. Existe uma métrica que pouca gente utiliza, mas deveriam utilizar, que chama taxa de conexão. Que justamente vai trazer esse número. Então, por exemplo, eu meço cliques de um lado com visitas do outro. Tá bom. Tá? Se o servidor está muito lento, o que vai acontecer? Não vai dar tempo de abrir essa página, não vai dar tempo de... Porque a tag só é disparada quando a página é montada. Exatamente. Então, ou seja, não vai dar tempo de disparar a tag.
Se você usa o UTM, e se você tá aqui nessa postagem, dependendo de onde for, você vai ter esse insumo de clique. Então, por exemplo, Facebook, você está lá na página do Facebook, você está fazendo uma postagem na página da sua empresa, a página lá no Facebook Insights, você vai ter a quantidade de cliques. Perfeito. Se você tiver, por exemplo, no Instagram, você não vai ter a quantidade de cliques, mas tem aqui um somebody love para fazer, né? Mete um bit.ly, mete a sua URL no bit.ly, o bit.ly vai te dar a quantidade de cliques. Exato. Perfeito. Você vai fazer, você vai pegar visita e dividir pelo clique e multiplicar por 100. Você vai ter uma taxa de conexão. Aí você vai falar assim, mas o Léo, o pessoal me chama de Léo. Ô, Léo. Vou chamar você de Léo agora. É, você pode chamar. Aí você fala assim, ô, Léo, mas essa porra não é 100%? Eu falei, não, porque você tem uma taxa de perda, porque pode acontecer. Ou da conexão do seu cliente ser 4G, um 3Gzinho que deu um lance. 3Gzinho, e aí dá para saber os devices que os caras estão utilizando para acessar seu site, tá lá no relatório de tecnologia, lá no público, no Analytics. Sim. Você sabe que até os menus eu sei de cabeça, né? Tô percebendo. Viu, mas essa taxa de conexão você que inventou? Não, ela já existe. Você tem que calcular. Ela não existe. Ela não existe pronta. Mas vai ter no Dr. Métricas. Vou, porque eu vou pegar vai ter, o clique sim. de lá. Vai ter, sim. Eu sei que você vai, mulher. Você é aqui, eu tenho nem adjetivo pra falar o que você é. Ah, meu Deus do céu. Maravilhoso. Então, e aí, sabe o que eu falo pro pessoal? É o seguinte... Baixou de 80%, já levanta as orelhas, e vai já correr liga atrás. o radar. Achei o problema. É o servidor. Entendeu? Saquei. Agora, tipo assim, cara, chegou a 50%, cara, a casa caiu. Nossa senhora, você tá perdendo 50% dos cliques lá. Dos cliques que estão chegando. Sim. Agora, ela pode passar de 100. Pode passar de 100? Pode. Como assim? Um clique gera 2 visitas? Sabe como? Como? O clique viraliza no grupo da família, mano. A URL com as UTMs viraliza no grupo da família. O que vai acontecer? Vai gerar mais visita do que clique desse lado. É verdade. Aí você vai ter mais de 100%. Você fala, porra, meu clique viralizou. Que animal, meu assim. link viralizou. Maravilhoso. Animal. É o grupo do WhatsApp correndo solto ali. Correndo solto comigo. Manda pro grupo da família. Esse Pizza com Marketing, galera, já manda pra manda todo pro grupo mundo. da Tem família. que viralizar, porque tem certificado, Jairo. Certificado e já cravamos quase 1 hora aqui. Porra, já deu 1 hora? É isso aí. Puta merda. Leozinha, você é brilho, é sunshine, mulher. Oxi. Viu, eu queria fazer uma pergunta antes. A gente tem vários blocos aqui, mas eu queria fazer uma perguntinha antes. Fala. Saindo até um pouco das métricas. O Dr. Métrica é um SaaS, né? Na verdade foi Como assim. que é? Quando começou essa história, eu fui demitida do Itaú. O Itaú achava que eu era velha pra ficar lá. Então, sabe que eu fui participar de um hackathon na Mastercard com a Facebook, o pessoal não queria eu, né? Por quê? Ah, Porque sério? acharam que eu era velha, eu era tia, né? Ah. Só tinha um pessoal assim, 17, 18 anos, e eu cheguei lá aos 48. Aí a galera falava assim: o que essa tia tá fazendo aqui, né? Sério? Sério, eu fiquei num grupo com mais 4 jovens, são amigos dele, dos quadros até hoje. Eles precisavam de alguém de business, a gente ficou em 4º lugar no hackathon, foi excelente, assim, foi muito legal. E quando eu comecei essa vida de empreendedora, eu falava assim, gente, como é que eu começo? Gente, por onde eu começo, né? Eu tinha um coach e a menina falou assim, aproveita teu know-how para ajudar empreendedores, né? Aí foi ajudar uma moça. E aí, a minha visão de métrica, eu falei assim, gente, eu quero ter uns indicadores para saber se o trabalho que eu estou fazendo para ela está dando resultado. Então, era um indicador para eu acompanhar. Quando eu mostrei para ela, ela falou assim, nossa, Léo, isso aqui é legal, você podia oferecer isso para o cliente, né? Aí eu falei, nossa, eu tenho um produto. Aí foi que eu comecei a montar os dashboards. Ainda eram dashboards, mas eu tinha, né, o meu parecer, né, nos gráficos e tal. Tinha todo o meu parecer, tinha os direcionamentos, faz isso, faz aquilo e tal. Aí, em 2018, assim, o meu sócio, que na verdade é meu vizinho, mora no mesmo prédio que eu, a gente começou a estudar as possibilidades, já tinha alguns clientes que contratavam, e aí a gente pegou e falou assim, vamos começar. E a gente começou a desenvolver na pandemia. Sofremos pra cacete, que a gente falou assim, que tem coisas que a gente descobriu que a gente leva pro túmulo. Porque ninguém queria contar pra gente algumas coisas como deveriam ser feitas, entendeu? A gente teve que descobrir no peito e na raça. Eu falei assim, eu levo isso pro túmulo, eu não conto pra ninguém. Boa.
Estamos no Pizza com Marketing. Moleque, é isso aí. Mas a gente sabe o que é isso. A gente também tem um software chamado 21 Live, né, Jé? Nosso patrocinador, né, bicho? Patrocinador oficial do Pizza com Marketing. Nós temos que embedar o Dr. Métricas dentro do 21 Live e explodir no Brasil. Um café depois, qualquer hora. Vamos tomar, com certeza. Maravilhoso. Vamos pros quadros, Jairo? Vamos pros quadros. Leozita, seguinte, a gente tem um quadro meio Raul Gil, que é divide a pizza, sim, não e porquê. Ela é muito boa. Ela é muito boa, ela é muito boa. Cativante, né? A gente vai falar alguns nomes pra você e você vai falar assim, divido uma pizza, não divido. E por quê? Porquê, que é o mais importante, Nossa porque a nossa audiência adora uma fofoca, então eles vão adorar as suas respostas. Aí, Eber, manda bala, velho. Pra começar aqui, Leozinha, você divide uma pizza sim, não e por quê com o Faustão? Eu acho legal o Faustão. Acho que ele tem... Dividiria uma pizza com ele. Acho que ele tem algumas coisas assim... como comunicador e como audiência, esse cara ele tem um alcance impressionante. Eu dividiria. Queria entender um pouco ali daquela dinâmica dele, sim. Como é que segura uma audiência todos esses anos? Pois é. Essa é a pergunta. Qual o segredo? Qual o segredo? Aquela coisa, né? O cara fala a língua da galera. Então a galera gosta, entendeu? Exatamente. Não tem como. Não... Silvio Santos, por exemplo. Que é mais o cara, ele é o papa dessa história. Ele é maravilhoso entendeu? mesmo. Gente, aquele cara é demais. Silvio Santos, tá convidado. Vamos trazer o homem aqui. A Rainha tá vai pegar. Bater a agenda. Leozinha, seguinte, Hans Donner. Esse... Já fui até, inclusive, conversar com ele na Globo, né? É mesmo? Já. Conta essa história pra rapaziada aí. Então, né? Quando eu fiz meu TCC, que eu fui no Jô. Eu fui no Jô Soares e aí uma parte do meu TCC, ele estava embasado na história do Hans Donner. E aí eu peguei e falei assim... mandei essa história é bem engraçada. Eu revirei na Globo até achar o material do Hans. E aí, um belo dia, eu chego na secretária dele. Sabe aquela coisa, quem tem boca vai a Roma? Eu cheguei na secretária do cara. Ela falou, manda um fax, que se ele aprovar, eu te dou uma devolutiva. Tá bom, mandei um fax. Imagina, isso em 98. Seguinte, eu sou fã do seu trabalho, gosto de vinhetas, meu TCC é sobre vinheta de TV. Eu queria muito ter acesso às suas fitas de making off. A secretária, depois de 2 dias, manda mensagem assim, liga na minha casa. Olha, o Hans Donner aprovou, ela tem que mandar 2 fitas VHS para a Globo aqui no Jardim Botânico. Aí minha mãe liga para mim, estava no banco. Eleonora, a secretária do Hans Donner ligou aqui e ela vai aprovar, ela aprovou. Minha mãe toda empolgada, né? Aí pronto, eu recebi esse material. Quando eu acabei, né, fui no programa do Jô, saiu uma matéria de meia página na Você S.A. E aí eu mandei uma mensagem para a secretária. Eu falei, olha, eu queria muito conversar com o Hans, porque eu sou muito fã dele. Eu fui fazer design por causa desse cara. Aí ela falou, tá bom. Aí eu marquei. Aquela coisa, né? O não eu já tinha. Exato. Entendeu? O não eu já tinha. E aí ele me recebeu. Eu fiquei por umas 2 horas conversando com ele no estúdio da Globo. E foi incrível, assim, sabe? O cara, entreguei uma cópia do meu trabalho, ele achou muito legal, ele viu o making off. Ele falou, putz, você usou isso, você fez isso, que legal, você fez isso, aquilo que eu fiz. Eu falei, então, Hans, todos os seus trabalhos de making off me ajudaram a fazer esse TCC, né? Que legal. Então, assim, foi uma realização pessoal mesmo, né? Porque eu sabia que trabalhar com design era abrir mão de tudo que eu já tinha em termos de tecnologia. Então, eu fui fazer design por gosto e porque eu precisava de uma segunda graduação para fazer pós depois. Legal. E para mim foi uma realização assim, mais do que... Acho que eu tive 2 pontos importantes nesse projeto. Primeiro foi conhecer o Hans e segundo foi ter ido para Los Angeles. Eu fui visitar a empresa do James Cameron. Aí eu fui conhecer um dos caras que era um dos heads de efeitos especiais do Titanic. Nossa, sensacional. E conheci um dos animadores de Toy Story que ganhou o Oscar no Homem-Aranha 1. E eu fui lá ver a gravação de Homem-Aranha 1. Jô Soares, fica na sua, meu irmão. Estamos aqui, ó. Sensacional. Ô, Leozinha, nós estamos aqui no Dividir Pizza assim não, porque eu tenho certeza que com esse cara você vai dividir a pizza. Eu tenho certeza, porque ele também é o rei das métricas, ele é um cara muito querido, já esteve aqui nesse bate-papo incrível. Queria que você falasse do Rafael Kiss, divide a pizza assim não, porque... gosto demais do Kiss. Manda uma mensagem pra ele aqui que nós vamos fazer o corte pra mandar pra ele. Vai, pode soltar, Leoninha. O Kiss é demais, eu adoro o Kiss. Eu já, assim, utilizo o MLabs, inclusive, né?
Mas, assim, tanto o Kiso quanto a Marta Gabriel são dois queridos. Inclusive, comprei o livro deles. E eu acho, assim, o Kiso já chegou a comentar, republicar post meu. Eu falei, nossa, eu não tô nem acreditando. O Kiso comentando coisa minha. Eu falei, meu, muito top. Gosto demais do Kiso. Maravilhoso. Show. Muito bom. Alguma pessoa que você não dividiria a pizza? Ou uma situação, ou um sentimento, ou alguma... Olha, eu vou te falar, não gosto de falar de política, então não me pede pra dividir pizza com política, que eu não vou dividir. Maravilhoso. Mano. Políticos são unânimes nessa- aqui, Não dá. E você sabe falar, qualquer político, não entro Maravilhoso. nesse assunto, sabe assim, não falo de política, não entro nesse mérito. Sensacional. Leozinha, esse foi o quadro Divide a Pizza Sim Não, porque nós vamos para o nosso segundo quadro do dia, que é o seguinte, é o quadro Troca de Papéis, e agora você é dona desse podcast. Que pergunta você faria para nós? Fala para nós. Quanto tempo que vocês estão com esse podcast? Cara, esse é o episódio qual? 123º episódio. Estamos a gente parou na pandemia, a gente começou incipientemente dentro da nossa própria agência. Vocês têm uma agência, então? Temos uma agência de marketing também, E uma brincadeira total, assim. E aí começou a tomar um corpo. A gente fez com o Paulo Betti online, quando estourou a pandemia. Nossa, que e legal. Aí foi uma experiência maluquíssima, porque não funcionou nada. Foi uma merda online, por causa do formato, não por causa dele, óbvio. Sim. E a gente falou assim, cara, tem que ter a Eleonora sorrindo. Tem que ter essa energia, essa mulher maravilhosa que o Brasil não está preparado. Foi por causa disso, assim. Sensacional. Qual a formação de vocês? Cara, eu sou formado em administração financeira, fiz filosofia na USP, mas Olha! não terminei. Mas sempre fui marqueteiro. Marqueteiro. Sempre foi. E você? Eu sou formado pela vida, eu brinco que eu trabalhei desde os 12 anos aí, então a vida me ensinou muita coisa, mas sou formado em publicidade mesmo. Ah, tá. Você tá, Eu tá mais nessa área. Eu tô na área, mas eu, na verdade, eu comecei como informática, né? Publicinha. Eu era da área de informática, técnico de informática, tava caminhando para Aí você ficava instalando servidor, né? Tudo, Por isso você me perguntou de fiz tudo, servidor. lógico. Eu falo do servidor e tudo mais. Mas depois... Chama o menino do servidor lá, que não tá funcionando. eu era esse cara aí, Show, maravilhoso. Muito bom. Vamos pros finals aí, que é o seguinte, rendeu bastante, cara. Nem passou uma hora. Pois nem é, percebeu. não adianta. Infelizmente Mas eu falo muito. Não, bom, imagina, de verdade, maravilhoso. não parece, foi super gostoso, de verdade, sem puxar saquismos. E enquanto você estava falando, Leonora, a gente extraiu os seus melhores pensamentos. Nossa E Senhora. escrevemos o seu livro. O e-book, né? Não tá no mesmo nível do seu TCC pro Hans Donner, mas a gente fez o seu e-book aqui. Ai, meu Deus. E depois você vai colocar na vamos Amazon pra falar aí vender. os seus melhores pensamentos enquanto você se deleita aí com a sua Então própria agora, o seu momento agora inteligência. é você se deliciar enquanto a gente vai recitando para o nosso público os seus melhores pensamentos, que é a hora do e-book do convidado de Leozinha. Leozinha é melhor que Léo. Ah, meu Deus. Pode ser? Pode ser? Eu vou Pode, queimar né? roupa aqui. Vai lá, Eder. Jarão, começando, número 1. Ela já chegou dando porrada em todo mundo, não confie em dado coletado. Pô, Jarão, não tinha como não falar essa também tava anotada aqui pra falar, porque ela já entrou com tudo. E aí eu vou já pra minha próxima, que é o seguinte: simplifique a vida do seu cliente, meu amigo. Se você não fizer isso, automaticamente o seu negócio ali pode estar fadado a falhar. Exatamente. E outra coisa, cara, pra você saber se você consegue explicar bem o seu negócio, explique ele, o que você faz, serviço ou produto, pro seu pai e pra sua mãe. Se eles entenderem, cara, sensacional, meu. Maravilhoso, Jarão, dando sequência aqui, cara, conversão. O que é conversão? Tudo depende do contexto, meu amigo. Não seja aquele cara chato. Então, conversão depende do contexto. Analise dependendo do contexto. Maravilha. Eber, foi uma aula de 1 hora aí, um bate-papo super legal. Eu vou fechar aqui. Várias pessoas falam isso, a gente fala isso. É um clichê muito verdadeiro, mas precisa ser falado o tempo inteiro. No seu site, você tem que se preocupar com a experiência do seu usuário. É isso que vai balizar o seu sucesso aí. Seja no seu site, seja na sua loja, seja no seu evento, seja em qualquer lugar. A experiência dele é que é importante. Então troca uma ideia com esse cara, meu. Paga um café pra ele, uma pizza, um vinho, sei lá. E pergunta pra esse cara o que ele tá achando do processo aí. Jarão, eu vou fechar aqui com a frase que é o seguinte: olhe pra taxa de rejeição com mais carinho. Olhe pelos prismas da vida. Quando alguém te rejeitar, não olhe só para um lado, olhe para tudo. Essa frase, ela serve pra tudo, independente do momento que você esteja vivendo. Olhe por todos os prismas. Não deixe a página de rejeição te frustrar. Exatamente. Esse foi o e-book do convidado, Leonora. Aê! Sensacional ou não?
Muito Nossa, bom. achei o Palmas da máximo. plateia aqui. É, ó, você nossa viu? plateia. Cara, o nosso sonho é fazer uma parada meio chacrinha com marketing, entendeu? Entrar uma galera com umas placas. Ei, taxa de rejeição. Era legal, Era legal. legal. Isso é um Você- negócio. CTR. Agora, se a gente podia fazer uma, mas jogando aqui um É, bilharzinho Tá vendo? também, né, mano? Ela gosta do bilhar, ela gosta do bilhar. É, eu gosto de bilhar, gosto de Fórmula 1, gosto de boliche. Não, mulher Ó, tá no Fórmula game. 1, Fórmula 1 desde Nelson Piquet, eu Tá acompanho, vendo? mano. Animal. Leozinha, gostou? Adorei. A gente fala que é o seguinte, quando a pessoa gosta, a gente já coloca, implanta um sonho nela, que é quando você estiver lá na sua casa, fala assim, pô, eu queria escutar um podcast. Aí você fala assim, quero escutar Pizza com Marte. 3 pessoas que você gostaria de ver batendo um papo com a gente, que você iria colocar o seu foninho lá de ouvido, dar aquela relaxada e ouvir a gente batendo um papo. 3 pessoas. Nossa, gente, Pode falar, fique tranquila. dá um trabalho que eu pensei em 3, né? Não, é o que o seu coração mandar. Marta Gabriel eu gostaria É, a muito. Marta Gabriel Marta precisa Gabriel. vir aqui mesmo. É, Marta é impressionante, assim. É um papo, vai ser um papo bem da hora. Se é uma pessoa que seria muito legal, ela tem que trazer ela do Rio. A gente traz, manda buscar. A Paula Tebet. Paula Pronto, Tebet. Tebet. Paula Tebet. E Cristiano já gravou com vocês? Qual Cristiano Cristiano? Santos? Não, ainda não. Tem que trazer Cristiano Santos. Vamos trazer. Os 3 vão estar aqui. Rayane Santos, Rayane Mozan. Rayane Mozan irá buscar. Mas, ó, Sensacional. Paula Tebet vai dar o show aqui de TikTok, Instagram. Mulher manda muito bem. Ela fez ela, na verdade, assim, ela é garota propaganda lá na M Leves, né? Que legal. Não, a gente já faz a ponte com o Kiso já. O Kiso é nosso amigo. Show. Show. Muito bom, meu. Gostou? Mais alguma coisa? Agora vocês querem que eu mande certificado, Eleonora Diniz, de A conhecimento gente- de analytics? A gente vai mandar certificado na academia 21 vezes. Alguma mensagem a mais? Não, só quero agradecer. Achei que foi muito legal, muito top, adorei. Faltou o pessoal entrar com as plaquinhas, né? CTR, taxa de CPM, rejeição. CPM, a torcida, entendeu? Os indicadores que a galera vai. Imagina que louco. Ia ficar Uns legal. pompons, sacou? A É. galera do TikTok, contra os Instagrammers. É. Gente, pra você que ficou até o finalmente com essa empolgação repentina do menino Jário, a gente agradece a presença mais uma vez de Leozinha aqui, nossa amiga, e a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu! Valeu, gente.